Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Glória a Deus por nós estarmos juntos mais uma vez para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E nesse mês de novembro, eu estou falando um pouquinho sobre o livro de Daniel, aprendendo com Daniel, queridos, esse homem que foi extremamente forte, corajoso diante do Senhor, um homem de fé, um homem que buscava a Deus de uma maneira profunda e teve grandes revelações. Nós vamos ver mais à frente que ele é considerado uma parte do livro de Apocalipse do Velho Testamento, queridos, assim como Isaías. Ele é um tipo de evangelho que fala ali muitas coisas sobre o Senhor Jesus, o seu nascimento e tudo mais, as suas dores, o sofrimento. O finalzinho do livro de Daniel também tem essa característica de falar sobre as coisas futuras. Então, queridos, Daniel foi uma pessoa muito importante, um homem de grandíssimo valor. E essa pessoa, querido, esse tipo de pessoa, são as pessoas que nós temos que ter em alta conta, são as pessoas que nós temos que ter como exemplo. Eles deixaram um legado, eles deixaram, queridos, um legado especial de força, de coragem, de temor ao Senhor, de valor pela palavra do Senhor, pela presença, pelo relacionamento com Deus. São essas pessoas que nós temos que ter justamente como alguém que está ali a um local em Deus, onde nós também queremos chegar. Não fique olhando para as pessoas do nosso tempo, que conseguiram chegar talvez a posições e têm bens materiais, mas que você nem sabe como chegaram ali, talvez puxando o tapete de um, de outro, fazendo falcatruas, fazendo coisas ruins. Quantas pessoas, têm colocado na sua vida alguns ídolos, algumas pessoas assim como exemplo, que são um mau exemplo, na verdade. A gente vê muito isso acontecendo. Mas, queridos, se você abrir a palavra de Deus, você vai ter lá muitos exemplos, não só Daniel, o próprio Jó, o próprio Davi, tantas pessoas, todos os profetas, os apóstolos, que são pessoas que chegaram a uma posição, queridos, muito próximo do nosso Deus, pessoas que lutaram, que tiveram suas dificuldades, e Daniel é um desses. Então eu queria convidar você, para você ir mudando dentro do seu coração, quem são as pessoas que são exemplo na sua vida. Por exemplo, no mês passado falamos sobre Esther. Então, para as mulheres, por que não ter como alguém, um exemplo que deixou um legado, alguém que está em um patamar que nós gostaríamos de chegar, como essas pessoas, Esther, Daniel e tantas outras que a Bíblia nos deixa num exemplo maravilhoso, queridos. E hoje eu queria continuar essa ministração falando um pouquinho sobre outras pessoas que aparecem no livro de Daniel, que foram transportadas para o exílio na Babilônia, junto com Daniel, que eram os seus amigos, queridos. Eles também têm uma parte importante no seu livro, que está ali no capítulo 3. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, queridos. O nome deles eram Ananias, que depois teve seu nome mudado para Sadraque, Misael, que teve seu nome mudado para Mesaque, e Azarias, que teve seu nome mudado ali na Babilônia para Abednego. Então, queridos, esses três homens também, na mesma linha de Daniel, homens de fé, de coragem, pessoas que tinham valor, tinham princípios, estavam em Deus e não abriram mão de estar em Deus, mesmo que isso custasse a sua própria vida. E nós vemos isso no capítulo número 3. Ali no capítulo de número 3, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele resolve fazer uma estátua e colocar em uma planície ali e chamar todos os governantes, todas as pessoas que faziam parte da administração do seu império para adorarem a essa estátua. A estátua ela tinha 27 metros de altura por 2,70 de largura, queridos. Era um monstro, uma coisa assim gigantesca. E ele fez ali, colocou e mandou que as pessoas viessem para adorar essa estátua. E tinham mandado, quando tocasse a música, os instrumentos, eles tinham que se ajoelhar diante dessa estátua. Se não se ajoelharem, logo lá do lado tinha uma fornalha de fogo ardente
que a pessoa que não se ajoelhasse, ela seria lançada ali dentro dessa fornalha. Então essa é a história. Ele estava ali, né, consolidando justamente o seu império, consolidando a sua religião, querendo realmente forçar as pessoas a fazerem aquilo que ele queria. E quando foi tocado os instrumentos, queridos, todas as pessoas do seu reino, que incluíam não só o seu próprio povo, mas povos do seu império que ele havia conquistado, inclusive os judeus, estavam ali naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, então eles tinham que se prostrar. E a grande maioria, eu acredito que todas as pessoas que não serviam ao Deus verdadeiro acabaram se prostrando, mas teve 3 pessoas, 3 homens que permaneceram de pé. Adivinha quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então foi levado ao rei por pessoas, por caldeus, né, pessoas do seu próprio povo, que odiavam com certeza os judeus, queriam a posição que eles tinham. Foi levado para Nabucodonosor, que esses homens, esses 3 homens, não haviam se ajoelhado diante dessa estátua que ele criou. Ele mandou chamar os homens, ele deu mais uma chance, mas aí nesse de dar mais uma chance não foi nem preciso, porque esses homens interromperam ele e falaram assim: a gente não vai se ajoelhar diante dessa estátua verdadeiramente, a gente só serve a Deus, e é o seguinte, o senhor faz o que o senhor quiser fazer e Deus é que vai nos livrar. Queridos, que palavra de coragem esses homens tiveram, e custava naquele momento a sua própria vida, meus queridos. Olha só, por que não ter esses homens em alta conta dentro do nosso coração, né? Como exemplo de servos do Senhor, de pessoas que tinham valores inegociáveis dentro de uma sociedade como a nossa, que negocia qualquer coisa, né? Tudo pode ser negociado. Aqueles homens não. O valor, queridos, que eles tinham, a confiança em Deus não era negociável. E como nós precisamos de homens e mulheres assim hoje, que não negociam de maneira nenhuma, para nenhum tipo de ganho, em face da morte, em face de perder alguma coisa, não importa qual seja o perigo. Não importa também qual seja o ganho, eles não negociem, queridos, a sua fé, a verdade que a sua fé traz para as nossas vidas. E esses homens, eles deixam um legado muito importante para nós. Eu quero ler 3 versículos que você vai ver como que eles colocavam a sua fé em ação naquele momento. Está lá em Daniel, capítulo 3, o versículo 16 ao 18. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha, queridos, que coragem que esses homens tinham, querido. Como nós precisamos de homens assim, né? De governantes assim. Eles eram governantes ali, né? Não de governantes frouxos, querido, pessoas que não se colocam realmente contra o mal. Mas esses homens aqui, a gente lendo assim, o nosso coração realmente, comparando com o nosso tempo, a gente fica triste de ver que no nosso tempo não tem homens, né, desse calibre, né, para governar realmente sobre a nossa nação, governar sobre o nosso povo. Não existe homens desse calibre hoje. E isso nós temos que resgatar, né? Nós não conseguiremos mudar absolutamente nada se os mesmos valores, né, inegociáveis que estavam dentro de homens como esse não estiverem dentro de nós. Começando conosco, dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia, ali nos locais onde ninguém pode nos ver, nós mantendo esses valores inegociáveis e honrando Deus com a nossa vida de todas as formas possíveis e imagináveis, em todas as áreas, querido. Isso vai começar a mudar sim, com toda certeza. Mas olha o que eles fizeram aqui. Eles deram uma resposta ao rei, a pessoa que tinha a força de manter eles vivos e colocarem eles em uma posição ainda maior, e também, queridos, alguém que poderia tirar a sua própria vida. Nós analisamos na semana passada, falando um pouquinho sobre como esses jovens chegaram ali cativos, talvez com perdas familiares,
pessoas que não tinham mais esperança de voltar para a sua terra, viram a sua terra serem arrasadas, estavam em um país estrangeiro, parecendo que toda a esperança havia sido completamente destruída e jogada fora. Mas, queridos, esses homens não se portaram como pessoas desesperançadas que estavam ali passando pela vida para tentar tirar o melhor. E um dos problemas da nossa sociedade é isso. As pessoas passam por essa vida não para contribuírem com o propósito de Deus, mas para tentar tirar o melhor. Veja, se as pessoas, os homens, as mulheres, os casais, os pais, os filhos, não têm essa mentalidade, os colaboradores, os empregadores, os governantes, onde eles passam, eles sempre estão com uma proposta de tirar o melhor para si e nunca contribuírem de alguma forma. Aqueles jovens poderiam fazerem isso, estavam longe da sua terra, né? Eu falei na semana passada, poderiam, quer saber de uma coisa? A gente vai tentar tirar o melhor dessa situação, nosso povo está destruído, a maioria é escravo, passa fome, mas a gente é governante, então vamos tentar tirar o melhor. Mas não, eles se posicionaram e a gente vai ver onde esse posicionamento levou, queridos, essas pessoas. O seu posicionamento diante de Deus, com seus valores e princípios inegociáveis, não vão te livrar da fornalha, querido, não vão te livrar do momento difícil, mas vão fazer você viver experiências e milagres com Deus inimagináveis, que de outra forma não viveria de maneira nenhuma, e vai fazer com que a sua vida seja alçada ao patamar que Deus tem para você, queridos. E quando Ele coloca ali no patamar que Ele tem para nós, que ninguém consegue tirar-nos, porque foi Ele que construiu aquilo em nossas vidas. E eu queria falar um pouquinho sobre a fé desses homens. Olha que tipo de fé. Não era uma fé apenas que cria em um Deus de domingo, né, em um Deus de igreja, em um Deus de tradição, em um Deus de costume. Não, queridos, era uma fé completamente ativa. Tiago fala, né, que a fé sem as obras é morta, e é verdade. Então essa fé deles se desenvolvia de uma maneira muito, muito poderosa, queridos. Essa fé deles fazia com que eles pudessem confrontar o mal, confrontar aquilo que não estava certo. Ajoelhar diante daquela estátua não era o certo, eles sabiam disso, eles tinham o seu próprio Deus, e eles sabiam que o único digno de honra e de glória, e de adoração e veneração é o seu Senhor. Por isso, diante disso, que eles confrontaram o mal, tendo em vista perder a sua própria vida. E hoje, uma fé que não confronta o mal, que não confronta aquilo que está errado, aquilo que não está certo, queridos, é uma fé que ela é apenas nominal, mas não uma fé prática e verdadeira no dia a dia. A fé confronta o mal, queridos. Olha, a fé deles não ficou arrumando justificativa perante o mal, tentando ganhar a sua simpatia, né, daquele que sempre vai nos odiar, querido. Não. Essa fé não fica se justificando, não fica querendo ser tolerante, não fica querendo ser mais um, seu amigão, seu isento, né? Não, ele se posiciona realmente, ele sabe o que é o bom, o que é o certo, e sabe o que é o errado, e não fica se justificando diante de pessoas que o odeiam. Ele fala aqui, ó, a gente não vai falar nada para você, rei, a gente não vai dar uma palavra para você, a gente não vai se defender. Olha, quer saber de uma coisa? Fica aí com seus pensamentos, com as suas acusações, com o que você acha certo. Eu sei o que é certo. Quanto nós precisamos dessas pessoas que parem de ficar se justificando diante do mal e confrontem esse mal, queridos, né? Então fica sempre tentando ganhar a simpatia de pessoas que sempre estão nos odiando. A fé, ela dá esse passo e ela não fica fazendo essa justificativa. É uma fé, querido, que reforça o poder de Deus e o quanto nós descansamos nele. Olha que eles falam aqui, olha, rei, é o seguinte, nosso Deus que nós servimos, ele pode nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar também, olha, tanto faz, porque assim a gente não vai adorar a sua estátua. Que fé, queridos, que fé ativa, que fé que realmente vai para cima, descansa em Deus, a fé que realmente confronta o mal, a fé que
fortalece, que traz viva dentro do seu coração o poder de livrar do Senhor. O Senhor, ele pode nos livrar de qualquer coisa. Eu tenho falado insistentemente que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem uma história, ele controla a nossa história, a história do mundo, a história das pessoas ao nosso lado, das situações. Então, por que viver prostrado, sendo que o Senhor, dentro dessa situação, está controlando o quadro geral, está controlando também cada detalhe dentro da sua existência, querido? A fé. Se hoje já te tiraram tudo, você já não vê perspectiva de nada, não permita que a sua fé seja roubada, porque se tudo for tirado, pelo menos a fé, você tem a capacidade de Deus de segurar ela, e é essa fé que vai mudar os cenários em sua vida, como a gente vê aqui na vida desses homens, querido. Olha só a fé que toma decisões difíceis, não é? Se as decisões precisam ser tomadas, se está de acordo com a palavra de Deus, se precisa dar esse passo, ele dá, porque a fé nos motiva a isso. É uma fé que não é nominal, é uma fé que é prática, uma fé que realmente ela dá o seu ponto, ela dá o seu passo quando é necessário. Uma fé que enfrenta o medo de as coisas não saírem como nós queremos. Talvez, querido, certeza, eles não queriam ir para a fornalha. Quem é que quer ser morto, queimado, vivo? Não, queridos, ninguém quer isso. Mas olha só, essa fé, ela transcende o medo de as coisas não acontecerem como nós queremos. Quantas pessoas desistem, voltam atrás, porque as coisas não estão acontecendo como elas querem. Aquele medo de perder o controle, de as coisas não irem pelo caminho que ela desejou, talvez a vida que ela construiu, planejou, sonhou, imaginou, entrou numa ilusão. Queridos, Deus, ele tem a realidade suprema. E é Deus que nos ajuda a construir a nossa vida. Todas as demais coisas são apenas os objetos, a matéria-prima, o processo pelo qual o Senhor vai construir o seu propósito através de nós. Por que eles fizeram isso, querido? Porque é uma fé que descansava em Deus, uma fé que cria realmente nele, uma fé que transcende o negócio de simplesmente eles conhecerem alguém chamado Deus ou uma religião ou coisa parecida. Não, foi colocado no coração deles como valor verdadeiro que eles pertenciam a Deus, enquanto a nossa fé não nos dá, querido, essa certeza de que nós pertencemos a Deus, nós, querido, não conseguiremos usar ela ativamente nas nossas vidas, porque a gente sempre vai estar dependendo das situações, das circunstâncias ao nosso lado. Se acontecer alguma coisa positiva, que bom, Deus está comigo. Quando acontecer alguma coisa negativa, Deus me deixou. Ou então, Deus é ruim, Deus não está me ajudando, Deus poderia me ajudar um pouco mais nisso aqui, hein? Queridos, nós pertencemos a Deus para o bem, para o ruim, para a vida, para a morte, para qualquer outra situação. Nós pertencemos a Deus, então nós aceitamos o caminho que Ele tem para as nossas vidas. Nosso desafio não é ficar tentando construir um caminho para nossas vidas. O nosso desafio é manter-nos firmes na fé, na esperança que Deus está à frente, é Ele que abre as portas que nós precisamos. Essa fé, ela faz com que a nossa vida com Deus tenha sentido. Você vai perceber, se você ler, e eu convido você a ler todo esse capítulo, que ao final eles são vitoriosos, eles são alçados a um outro patamar, mas não pela força dele, não pela subserviência a um rei idólatra, não, mas porque manteram a sua fé, uma fé ativa, uma fé que confronta o mal, uma fé que não tem medo, uma fé que fortalece quem é Deus, que vai realmente de frente com o livramento que Ele tem, sabendo que Ele tem um livramento para nós, seja para essa vida ou para outra, mas que o livramento vai acontecer, vai, e essa fé é que muda todo aquele momento pelo qual eles estão vivendo, querido. Por isso, mantenha a sua fé em Deus, e Ele vai livrar você, porque o nosso Deus é um Deus de livramento para o seu povo. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.